sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 3, o 4 e o 10. Vou ler 3 textos, bem rápido. Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Olha o que está escrito. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, ou seja, estando Jesus a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O capítulo 4 do mesmo livro, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Capítulo 10, versículo 21 do mesmo Evangelho. Vamos ler o versículo 20 e depois o 21. 10 de Lucas, versículo 20 e 21. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. E naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, o culto desta manhã vai ficar para sempre marcado no seu coração. Deus tocou no nosso Abraão, no nosso líder espiritual, para que neste dia nós consagrássemos a nossa mente e o nosso coração na busca plena do Espírito Santo. Interessante que não é a busca pelo poder do Espírito Santo, mas é uma busca pelo Espírito Santo. Ontem à noite eu dizia aqui no santuário que muitas vezes nós evangélicos pentecostais, neopentecostais, carismáticos, temos a infelicidade de tratarmos o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse um vento, como se ele fosse uma água, como se ele fosse fogo ou azeite, porque são símbolos do Espírito Santo: a água, o vento, o fogo e o azeite. Mas ele não é água, ele não é vento, ele não é fogo, ele não é azeite, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem atributos de uma pessoa. Ele vê, ele ouve, ele sente, ele caminha, ele observa, ele precisa de contato, ele busca intimidade. Quando você entrou aqui, você nem percebeu, ele estava ali na porta te esperando. Quando você passou por ele, como uma criança ansiosa, ele deve ter apertado as mãos, olhado para você e dito a si mesmo: quem sabe é hoje? Quem sabe hoje ela não regressa, ele não volta. Quem sabe hoje eles não voltam a acreditar que eu ainda estou no culto, que eu posso trazer o céu para a terra, ou eu posso levar a terra até o céu, que eu posso dar dons aos homens, que eu posso pegar um analfabeto e ensinar ele a falar na língua dos anjos, que eu posso pegar uma pessoa sem cultura nenhuma e dar para ela a palavra do conhecimento, que eu posso pegar um cortador de cana cuja mão só tem calos e ao estender a mão sobre o doente ser curado, dar o dom de interpretar línguas para seres humanos. O Espírito Santo tem habilidades únicas.
e ele só pode distribuir isso aos homens. Ele não pode distribuir isso aos animais irracionais. Ele não pode distribuir esses dons àqueles que estão sujos, àqueles que passaram a madrugada toda em baladas. Por isso ele precisa de redutos como esse, uma igreja sacra, santa. É claro que aqui não tem homens e mulheres que estão acima da média dos demais, mas são homens e mulheres de carne e osso, fadados ao mesmo erro, ao mesmo fracasso, mas esses têm um arrependimento no coração, têm lágrimas nos olhos e têm um grito de glória a Deus na sua boca. Se somarmos estes elementos, gritos de glórias, lágrimas e arrependimento, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu. E pastor Jerônimo, aqui no livro de Lucas, e porque o Espírito Santo trouxe à minha memória, eu já dei esse ensinamento aqui nesta igreja uma vez, falando sobre a construção dos evangelhos. Cada evangelho escrito na Bíblia tem uma direção. Os 4 evangelhos narram as mesmas histórias, sim ou não? Quem já leu os evangelhos aqui? Você nunca se perguntou por que tem 4 livros que contam a mesma história? Seria redundância? Seria um erro de quem catalogou a Bíblia? Não. É porque cada um dos evangelistas desenhou Jesus de um jeito. Mateus desenhou Jesus como rei. Por isso você vai ver o evangelho dele ser pesado, contrito, ser grande. Você vai ver que começa com genealogia. Esse que gerou a esse, que gerou a esse, que gerou a esse. Porque todo rei só é rei porque tem linhagem real. E ele tem que provar a sua linhagem real. Você vai ver que ele é chamado de rei em quase todos os capítulos do evangelho de Mateus. E Mateus, por ser judeu, pregou para os judeus. Então ele escreve o seu evangelho para os judeus. E os judeus aguardavam o Messias, o rei que governaria no trono de Davi. Amém até aqui? Quando saímos de Mateus e entramos no evangelho de Marcos, vamos ver o evangelho mais simples da Bíblia. Um evangelho que não tem genealogia, um evangelho curtinho. Ele começa e vapt-vupt termina. E quem já leu este evangelho sabe que ele tem uma linguagem simplória, não há beleza literária. Porque o evangelho de Marcos é o evangelho do servo, do escravo, do empregado. É Marcos dizendo assim: Jesus, mesmo sendo rei, veio aqui e se humilhou. E foi como nós, seres humanos. Por isso o evangelho dele é tão conciso e curto. Se você partir para o evangelho de João, você vai ver um evangelho muito forte. O evangelho de João começa com uma linguagem que não é da terra. O evangelho de João começa com uma linguagem que só pode ter sido escrita no céu. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João desenha Jesus como Deus, como o verbo encarnado, como Deus eterno que estava no céu, mas nos amou e veio para cá, caminhar em forma de homem, mas carregando a essência de Deus dentro dele. Cada evangelista desenhou Jesus de um jeito. Mateus desenhou Jesus como rei. Marcos desenhou Jesus como servo. João desenhou Jesus como Deus. E Lucas? Pergunte para mim, e Lucas, pastor? Deixe-me te lembrar que Lucas era médico, era grego. Como era grego e era médico, todo médico tem uma paixão. A paixão pelo corpo humano. Porque ele passa a vida estudando o corpo humano. O médico sabe catalogar os ossos que temos no corpo, os nervos, como funciona a dor, como funciona o biotipo humano, porque ele vive para isso. E aí o Senhor Jesus traz para o seu seio, para a sua igreja, um médico grego. E o médico então é convidado pelo apóstolo São Paulo a fazer uma narrativa, contar a história de Jesus para os homens. E Lucas, como é médico, tem uma mente analítica, uma mente científica. Ele volta pelos caminhos por onde Jesus passou e ele faz questão de mostrar não um Jesus Deus, não um Jesus rei, não um Jesus servo, mas ele desenha um Jesus homem. No Evangelho de Lucas você vai encontrar várias vezes a expressão filho do homem. É o evangelho que tem o maior número de cura divina. O evangelho onde você vai encontrar catalogado todos os milagres que Jesus fez. Pergunte por quê? Ele é médico. Ele vive para curar os outros. Aí ele encontra um que cura todo mundo sem usar medicina. Então Lucas desenha um Jesus homem. Diga comigo, um Jesus homem. E sabe o que eu achei mais interessante? É que nos 3 textos que eu li para vocês, ele mostra um homem.
necessitado do Espírito Santo. No batismo dele, é Lucas que está dizendo, todos os evangelistas falam do batismo. Todos falam que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Todos falam que uma voz conversou. Mas somente Lucas diz assim, estava Jesus ainda orando. Veja só, ele estava sendo batizado. João batizou. Quando João batizou Jesus, Jesus desce as águas orando em espírito, clamando ao Pai, dizendo, eu estou aqui para cumprir a lei do meu Pai. Como homem eu preciso ser batizado, porque todo aquele que é batizado é salvo. Então, para cumprir a lei, como homem, ele desce as águas, e ele desce as águas orando. Quando ele sai das águas, ele ainda está orando. A oração dele rasga o céu. Eu vou falar de novo. Todo ser humano que tem um contato com Deus em oração, não sabe o poder que tem. Quando você ora, a oração é a única coisa que o homem é capaz de fazer na terra, que provoca Deus lá em cima do céu. A oração do homem move o braço, que move o mundo. Anote isso, a oração do ser humano move a mão de Deus. A oração do homem pode fazer Deus voltar atrás, até mesmo em decretos de maldição. Lembram de um certo rei que foi condenado à morte? O profeta entrou dentro do palácio, olhou para o rei e disse, do leito em que subistes não descerás, certamente morrerás. A minha Bíblia diz que o rei estava tão doente que não conseguiu se levantar nem ajoelhar. Ele virou para o canto da parede e disse, Senhor, eu fui fiel. A Bíblia diz que o profeta estava saindo do palácio. O Senhor foi e falou, profeta, volta. O profeta voltou achando que já ia dar extrema unção, porque o homem devia estar morrendo. E quando ele entrou no quarto, o Senhor tomou a boca do profeta e disse, eu acrescento mais 15 anos na sua vida. Porque a oração, muitos foram batizados naquele dia. Muitos estavam ali. Mas o Espírito Santo não desceu sobre ninguém, a não ser Jesus. E por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus? Porque somente ele cumpriu aquilo que o ser humano deve fazer. Ele orou. Ele pediu ajuda. Ele ia começar o ministério dele. Jesus sabia que aquele batismo dividiria o tempo. Sabia que antes do batismo ele era apenas o filho de Maria e José, o carpinteiro. Mas depois do batismo, iniciaria uma chamada. A chamada profética que moveria o mundo, que abriria as portas da salvação e que faria com que o diabo perdesse completamente o seu reinado na terra. Jesus estava implantando o reino dos céus na terra. E o reino dos céus vem através de um homem que começa orando. O Espírito Santo não desceu sobre João, que estava batizando ele. Não desceu sobre ninguém ali, Jerônimo, desceu sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba, mostrando que o Espírito Santo é paz. Ele não vai onde há guerra. Ele não vai com um coração sujo. Ele vai sobre pessoas que têm propósitos. O Espírito Santo descerá sobre você hoje, não porque você é bonito. Ele descerá sobre você hoje, não porque a senhora está muito necessitada. Ele descerá sobre a sua vida, porque a sua vida se dividirá em 2 tempos. Antes desse culto e depois desse culto. Antes desse culto, você era apenas a Dona Maria, o Sr. José, a pessoa que mora ali na esquina, amiga do Tião, que vem para o culto, carregando a sua Bíblia debaixo do braço, como se fosse desodorante. Mas como Deus tem uma missão na sua vida, a sua oração vai fazer o Espírito Santo descer sobre você. E quando o Espírito Santo descer sobre você, sai da frente Satanás. Porque as pessoas vão continuar olhando e vão dizer, mas não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José? O que está acontecendo agora? Que por onde ele passa, sinais acontecem. É porque você não vai andar mais sozinho. O Espírito Santo vai caminhar contigo e vai andar do seu lado. Se você acredita nisso, dá um grito para acordar a cidade toda. Toma o seu assento aí. Um dia eu fiz aqui uma ilustração de como é mais ou menos que o homem cheio do Espírito Santo age. Eu acho que eu vou fazer de novo. Cadê o meu artista principal? Fica aqui pertinho de mim. Cola em mim. Sua mão em cima da minha mão. A outra. Segura aqui, fecha os dedos. Sua outra mão na minha cintura. Para a gente ter sincronia. Pé direito. Direito. Você é dislexo? Pé esquerdo. Vamos caminhar. Vamos lá. Isso. Caminhando. Voltando. Quando você anda, todas as pessoas só veem uma pessoa. Mas Deus e os demônios não veem você sozinho.
Quando a Bíblia diz, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, dá uma olhadinha para a sua mão. O que você vê aí? Calo, anéis, esmalte. Você acha que essa mão aí pode curar alguém? Como é que um pedaço de carne podre pode curar alguém? Olhe para os seus pés. O que você vê aí? O que tem dentro desse sapato? Joanete? Frieira? Unha encravada? Chulé? A minha Bíblia diz que onde a planta dos seus pés pisar, o Senhor te dá por herança. Você acha mesmo que é esse pé podre que conquista alguma coisa? Não é. Quando você vai orar por um enfermo, quando você estende a sua mão, vai uma outra mão junto. Quando você vai pisar, não é só o seu pé que pisa, tem um outro pé invisível que pisa junto com você. Você não é normal. Você acha mesmo que quando um demônio te olha e sai correndo é por causa do seu perfume? É? Um dia eu estava aqui no culto e eu vi uma mulher olhar para o gerente e falar assim, tira ele daqui. Ah! Por que demônios não suportam olhar para ungidos? Não é o meu cabelo, não é a minha pele, é o que está dentro de mim. E o que está dentro de mim está dentro de você. E o que está dentro de você vai fazer você sair voando daqui nesta manhã. O Espírito que desceu sobre Jesus no batismo, no capítulo 4 diz, o mesmo Espírito que deixou ele cheio, e Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. A luta que você está passando não é uma punição por causa de um erro. O crente tem que tirar isso da cabeça. Essa história de que Deus está punindo, de que Deus vai matar, de que Deus vai... Que Deus é esse que tem paciência com o ímpio lá fora? Quer matar o seu filho que está aqui dentro? Eu não entendo esse Deus. Esse Deus é um Deus de uma geração estranha. O meu Deus não manda recado de morte. Ele manda recado de vida. Quem manda recado de morte é Jezabel. Avisa Elias que ele vai morrer. O meu Deus manda recado de vida. Avise o inferno que o templo dos anjos vai fumegar. É assim que ele manda. O Espírito só te conduz ao deserto porque ele sabe que você dará conta de vencer o deserto. A luta para o crente não é sinal de derrota, é sinal de vitória. Quanto mais afunila, é sinal que lá na ponta o milagre que vai chegar é extremamente violento e grande. Então você tem que compreender que na vida do crente tudo que acontece, ou acontece porque Deus mandou, ou porque Deus permitiu. Eu vou repetir, tudo que você está passando, tudo, ou Deus mandou, ou Ele permitiu. E em tudo Ele tem um propósito. Ele não dá uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. Ele não dá uma prova maior do que aquela que você pode suportar. Então, por favor, para de ficar chorando as pitangas. Para de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. E comece a agradecer. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no capítulo 10, você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, Deus colocou o sobrenome dele no seu. Não entendeu? Vou falar de novo. Quando você nasce, você não recebe o nome do pai e da mãe. O meu é Marco Antônio Feliciano, nome da família. Por que você acha que Deus quer que você nasça de novo? Porque quando você entregou a vida para Jesus, se converteu e nasceu de novo, Deus mandou para o inferno um recado. A Maria agora não é só Maria das Couves, não. É Maria das Coivas Jeová. É José Antônio Jeová. Porque agora são meus filhos. Porque o nome deles está escrito no livro da vida. Quando Jesus revelou isso, a Bíblia diz, e Jesus exultou, se alegrou no Espírito Santo. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Como assim? Ele se alegrou no Espírito Santo. O que aconteceu aqui? Pergunte para mim, o que aconteceu aí, pastor? O único que tinha um Espírito Santo era ele. Jesus expressou aqui aquilo que nós conhecemos como o batismo com o Espírito Santo.
Jesus se alegrou no Espírito. Possivelmente ele orou na língua dos anjos aqui. Ele se alegrou, ele sentiu aquela efusão, aquela glória que os pentecostais sentem quando o céu desce sobre ele. Você nunca ficou sentado perto de um irmão que de repente ele dá um pulo para cima, ele treme, ele se descontrola. O que é isso? Histeria coletiva? Não, é uma possessão divina. É o momento em que o espírito do homem se entrega ao Espírito Santo, e o espírito do homem e o Espírito Santo junto começam a bailar. É uma dança espiritual. E é neste momento que o diabo fica furioso, porque o diabo sabe que um homem cheio do Espírito Santo ou uma mulher cheia do Espírito Santo não podem ser controlados. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo são como uma locomotiva. Ninguém consegue parar. Pode entrar na frente quem quer que seja, não conseguem parar. Um homem sem o Espírito Santo, uma mulher sem o Espírito Santo, é como uma tartaruga de casco para baixo. Alguém já viu uma tartaruga de casco para baixo? Ela mexe, mexe, mexe e não sai do lugar. Assim é o crente, é o ministro, é o ministério que não tem o Espírito Santo. Pode ter cara de igreja, pode ter aparência de igreja, pode ter beleza de igreja, mas não é temido no inferno, não tem prosperidade, não caminham. Mas um crente cheio do Espírito Santo é uma locomotiva acesa gritando: sai, porque eu estou passando. Um homem e uma mulher sem o Espírito Santo, o símbolo deles é um suíno, é um porco. Pergunte por quê. Alguém já viu algum porco olhar para o céu? Não, por que não? Porque o pescoço dele não tem articulação, nenhum suíno olha para cima, ele só olha para baixo. Por isso come coisa podre, por isso se mete em lavagem. Um homem sem o Espírito Santo é como um porco. Um crente na igreja que não conhece a existência do Espírito Santo é muito semelhante a um suíno. Além de levar uma vida porca, não acredita em nada que vem do céu. Por isso não acredita em campanhas, não acredita em palavra profética. Entra na igreja e fica com a cara comprida, olhando para o pregador, dizendo: não sei se isso é verdade. Acha que a cultura bíblica que ele tem, a teologia, é maior do que a experiência. E não é. Um homem cheio do Espírito Santo, aleluia, ele não é como um porco. Ele é como uma águia. Ele voa alto. Você sabia que uma águia, quando está voando muito alto e vê uma tempestade, qualquer ave normal teria 3 caminhos a tomar. O mais certo seria descer, escorar em uma árvore e esperar a tempestade passar. Mas algumas aves são grandes, então algumas têm a habilidade de descer, ou romper a tempestade, ou voar acima dela, mas poucos conseguiriam esta habilidade. A águia é o único dos animais que voam, que quando encontra uma tempestade, não voa, não volta para baixo, não recua. Ela mira o meio da tempestade e ela atravessa a tempestade pelo meio. Quando ela quer rir da tempestade, ela voa acima da tempestade. Consegue imaginar isso? Ela voa acima do tufão, acima do furacão, dizendo: quem manda nos ares sou eu. Um homem ou mulher cheio do Espírito Santo vai encarar a adversidade de frente, ou vai humilhar a adversidade, vai olhar e vai dizer assim: você não tem poder sobre mim, porque eu não estou sozinho. Você não anda sozinho. Você consegue compreender isso? Tome o seu assento. Alguém aqui já aconteceu de estar entrando em algum ambiente, em uma escola, no trabalho, e você tem vindo assim de um momento de oração, de consagração, e de repente alguém encosta em você e toma um choque? Você entra e as pessoas se arrepiam. Alguém já passou por isso? Por que é que as pessoas se arrepiam? Geralmente as pessoas que percebem isso são sensitivas. E essas pessoas que são sensitivas precisam ser treinadas. Elas não conhecem o poder de Deus ainda. Essas pessoas, quando percebem o que está dentro de você. Eu trabalhava numa empresa da minha cidade chamada Intelli, indústria de terminais elétricos. E eu me lembro que uma vez eu entrei no escritório, estava vindo de um final de semana de jejum e oração. Eu entrei no escritório, tinha 8 mesas e a minha era a última do lado direito. E eu fui levar um documento para o doutor Hilário Meloni, que era o advogado e contador da empresa. Esse homem, ele era líder do centro espírita da cidade. Olha que interessante. Eu cheguei perto dele e coloquei o documento. Quando coloquei o documento, ele me chamava de irmão. Ele disse: irmão, pode deixar aí. Ele falou assim: irmão, põe a mão aqui no meu ombro, só para você ver como é que eu estou com um problema aqui. Quando eu coloquei a mão no ombro dele, ele envergou. Ele fez uma carranca tão feia. As pessoas estavam perto, se levantaram. Ele tinha um cabelo fio reto, ia daqui a aqui. O cabelo dele ficou em pé. Saiu uma voz de dentro dele, dizendo assim: tira essa mão de mim.
Eu não estava orando. Eu não tinha percebido que tinha um demônio dentro dele. Mas quando eu percebi que era, eu disse: a minha mão fica, sai a sua de dentro dele. Esse homem se estribuchou e caiu no chão. Ele se convulsionou e vomitou. Os 8 funcionários do escritório chegaram perto. Chama o médico. Eu disse: não, isso aqui não é caso de médico, não. Daqui a pouco ele ficou livre. Ele sentou, arrumou o cabelo, olhou para mim e disse assim: irmão do céu, o que está em você é mais forte do que o que está em mim. Jesus mandou eu dar um recado para você. Você promete que não vai se assustar? Quando alguns saírem daqui hoje e entrarem dentro de casa, vão ver panela caindo, porta batendo, janela, a televisão vai sair do ar, a luz vai piscar. Pastor, o que é filme de terror? Não, é o império da luz entrando onde tinha o império das trevas. O Espírito Santo vai aflorar sobre o seu corpo. O Espírito Santo vai usar a sua mão, vai usar os seus olhos, vai usar a sua boca. Aquela sua amiga vai ficar possessa e você vai expulsá-la. Quando você colocar o pé na universidade, não tem esquerdista, não tem esquerdinha, não tem. O Espírito de Deus vai fazer você voar sobre este lugar, porque você não é normal. E os anormais que estão aqui, por favor, dá um grito para acordar a cidade toda. Pronto, depois que eu falei isso aqui, o que é que Lucas está dizendo? Lucas está dizendo: o homem precisa do Espírito Santo. Digo, o homem. E isso aqui, homem, não é deixando as mulheres de lado, é no efeito coletivo, tá? É o homem em sentido de humanidade. Ontem eu dizia aqui que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Nós somos herdeiros de Adão? Quem é a imagem e semelhança de Deus aqui? Deixa eu ver. Então dá uma olhadinha para a cara do seu irmão, vê que imagem de Deus ele tem. Com essa cara aí deve ser Baal. É sério, como é que pode ser? Você pode ser imagem de um Deus com essa cara de derrota, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Se você é imagem de Deus, seja imagem de Jeová. Imagem de quem tem autoridade, que sabe que as coisas vão se ajeitar. Que se não estão no lugar agora é porque tem um propósito, há um porquê em tudo. Mas as coisas vão se ajeitar. Então seja cheio do Espírito Santo. O Adão da Bíblia Sagrada, sendo imagem de Deus, foi feito a imagem e semelhança de Deus. E Deus conversava com ele, sim ou não? Todo dia de tarde Deus visitava o Éden, sim ou não? E Deus falava com Adão, sim ou não? Quem lembra Deus dizendo assim: onde estás, Adão? E Adão respondendo: eu vi que estava nu e me escondi. Então Adão conversava com Deus, amém? Em que idioma? Nós temos no planeta Terra hoje mais de 200 países. Nós temos centenas de idiomas e milhares de dialetos. Todos esses herdados lá na Torre de Babel, e alguns construídos posteriormente. Há uma loucura. Não existe nada pior para um ser humano do que a barreira da língua. Eu que viajo muito, já tive em mais de 80 países do mundo, é uma tristeza. Você olha para a criatura, ela é igualzinha a você, carne e osso, tem necessidades, vai no banheiro, come, mas quando abre a boca, você não entende bulhufas do que a pessoa fala. A pessoa fala com você, parece que ela está te xingando. Eu fui participar de uma reunião com uns chineses, uns parlamentares chineses, tudo com eles tinha a letra X. Xin, xin, xan, xun, xaxá. Xaxu, xuxu, xixi. E eles se entendem. E quando a gente fala, eles riem também, porque eles não entendem bulhufas do que nós estamos falando. Existe no mundo hoje milhares de maneiras de se comunicação. Mas quando Adão foi feito, só havia um idioma. Eu já ouvi o meu Deus ali. Só havia um idioma. E qual era esse idioma? Adão é criatura, sim ou não? Ele foi feito pelo Criador. Então, o Criador é quem comanda, sim ou não? O Criador tem um idioma. O Filho fala a língua do Pai. O Filho fala o idioma do Pai. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Adão lá no Éden conversava com Deus na língua
de Deus, que o apóstolo São Paulo vai dizer que é a língua dos anjos, porque os anjos também são criaturas de Deus e são espírito. Todo espírito é inteligente, se comunica. Os anjos falavam com Deus porque Deus os criou. A mesma língua que Deus deu para os anjos, Deus deu para o homem. O homem no Éden falava com Deus, no idioma de Deus, porque ele tinha comunhão com Deus. A comunhão de Adão e a santidade dele era tão grande, que a Bíblia diz que ele não via a sua nudez. Por que ele não via a sua nudez? Ele era burro? Sim ou não? Não, porque o corpo de Adão, embora fosse de carne e osso, era um corpo glorificado. Era o corpo de Jesus no alto da montanha. Quando Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva na montanha e diz, se segure aí. Aí a Bíblia diz que o corpo de Jesus começa a brilhar. E Jesus flutua. O céu se rasga, vem Elias e Moisés. Veja só, Jesus ali não está se transformando em Deus, porque ele é Deus encarnado. Jesus está ali dizendo assim, olha, o que o primeiro Adão perdeu foi isso aqui. Carne e osso que flutua. Carne e osso que brilha. Quer ver o corpo que Adão tinha? Lembra de Jesus ressuscitado? Quem lembra? Ele ressuscitou, atravessou a parede, comeu peixe na beira da praia, flutuou lá em Atos capítulo 2, e o corpo dele era de carne e osso. Esse é um segundo Adão, por isso que a Bíblia diz, aquilo que o primeiro Adão perdeu, o segundo veio resgatar. O corpo de Adão no Éden era um corpo igual ao nosso, mas era um corpo santificado. Na medida em que Adão foi pecando, se afastando de Deus, ele foi perdendo as habilidades. Ontem eu disse aqui que Adão não podia morrer, a não ser que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem não foi feito para morrer. A morte foi um acidente de percurso. Deus disse, o dia que você tocar nessa árvore, você vai morrer. Mas quer dizer que enquanto ele não tocou, ele vivia. Você nunca perguntou, por exemplo, onde foi que Caim arrumou uma mulher para casar? Depois que ele e Abel tiveram lá os seus problemas, Caim saiu de casa, a Bíblia diz que ele desceu a montanha e encontrou um povoado. Arrumou uma mulher e se casou. Quem já leu isso na Bíblia? Mas não era só Adão e Eva. Adão, Eva, Caim, Abel, depois Sete. Essa era a família divina. Mas com quem que Caim casa? Pergunta para o seu irmão aí. Não se sabe quanto tempo o homem viveu sem pecar. Logo que Deus fez o homem e a mulher, Deus disse na hora, frutificai, multiplicai e enchei a terra. A mulher dava à luz sem sentir dor. Os primeiros filhos que nasceram de Eva, nasceram sem dor. Depois do pecado é que Deus diz, terás a sua conceição em dores. Se Deus está dizendo que ela vai ter agora conceição em dores, é porque antes ela não sentia dor. Houve um povo que nós não conseguimos catalogar na Bíblia, porque a Bíblia só nos conta a história pós-pecado. Então, estão entendendo isso, igreja? Então, veja só, o corpo de Adão e Eva era um corpo glorificado e diferente do nosso. O pecado foi afastando o homem, fazendo ele perder as suas habilidades. Ao ponto de lá, em Noé, Deus olhar para Noé e dizer assim, o meu espírito não contenderá mais com o homem. Deus dizendo, meu espírito não vai mais ficar na terra. O homem definitivamente não merece o Espírito Santo. E Deus arranca o Espírito Santo da terra. Até Noé sobra ainda uma herança do céu. Pergunte qual? As línguas. Porque o homem ainda falava na língua de Deus. Mas após a Torre de Babel, a ira de Deus foi tão grande que Deus gritou no céu, eia, desçamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso no plural, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original significa, tiremos do homem o poder de se falar, de se comunicar conosco. Lá na Torre de Babel, o homem passou a ser 100% mundano. Tudo que era celeste e sagrado saiu do homem. Deus abandonou a raça humana. E é por isso que nós temos o Velho Testamento todo. Uma luta, uma constante guerra. E de repente Deus transforma o Velho Testamento em um laboratório. Porque Jesus na eternidade já intercedia por nós.
Era a maneira de Jesus dizendo, não é por causa do pecado de um que todos têm que ser condenados. Deve ter homens e mulheres diferentes de homens e mulheres. E Deus encontra na Mesopotâmia um homem chamado Abraão, um louco, porque Deus não apareceu para ele. Deus não se mostrou em figura para ele. Deus falou no ouvido dele, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Se Deus tivesse dado para ele um mapa, se Deus tivesse dito, vai para a esquerda, vai para a direita, tudo bem. Mas Deus disse, levanta, sai da sua parentela, sai sem rumo. E não é que o maluco fez? Pegou a casa, a família disse, vamos. E a mulher disse, para onde? Não sei. Por enquanto, não me foi revelado. Eu só sei que eu tenho que sair daqui. Mais tarde, Deus vem falar com ele, eu quero que você me dê o seu filho. E não é que ele vai dar o filho para Deus? Então Deus diz, tem homens que merecem receber o Espírito Santo. Tem homens e mulheres que me amam acima de tudo. Então no Velho Testamento Deus derrama o Espírito Santo sobre reis, sacerdotes e profetas. Amém até aqui? O que é que esses homens e mulheres que receberam o Espírito Santo tinham que os outros não tinham? Uma habilidade sobrenatural. Um homem com uma queixada de jumento na mão, cheio do Espírito Santo, transforma a queixada numa metralhadora R15 e mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão, cheio do Espírito Santo, arrancou os portões da cidade de Gaza, mais de 3 toneladas, botou no ombro, subiu uma montanha com 30 quilômetros de distância, porque ele estava chapado, estava bêbado ainda, infeliz. Passou a noite inteira bebendo na cidade de Gaza. Olha que coisa maluca. Mas quando o Espírito Santo se apossou dele, ele criou uma força sobrenatural e arrancou um portão. Um homem cheio do Espírito Santo era capaz de ver o futuro. Lembra do profeta dizendo ao rei, ó, o rei da Síria está planejando fazer isso, isso, isso. E quando o rei da Síria vinha fazer, Israel já tinha saído da situação. E alguém disse ao rei da Síria, tem um homem entre os hebreus que vê tudo que o senhor faz aqui dentro. Alguém lembra de Geazi, o servo de Eliseu, quando foi correr atrás de Naamã? Queria uma graninha, queria ouro, queria joias, queria roupa. Ele disse, Naamã, o meu senhor mandou vir até ti para dizer que nós vamos receber uma visita e nós não temos roupa para dar às pessoas e nem dinheiro. Então ele aceita dinheiro sim. Naamã ficou feliz, deu ouro, deu roupas para Geazi. Geazi foi para casa e escondeu. Quando ele encontrou o profeta disse, porventura o meu espírito não estava lá com você? Quando você negociava com Naamã? Pelo menos o irmão disse a Deus, eu vou falar de novo. O profeta estava dentro de casa. Geazi estava lá, sabe Deus onde. E quando ele entrou em casa, o profeta disse, você não estava sozinho. Eu estava aqui, mas o meu espírito acompanhou você. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é capaz de coisas extraordinárias. Como é que você acha que essa igreja está de pé há 40 anos escutando o mesmo homem pregar todo dia? A mesma Bíblia. Como é que pode a mesma Bíblia segurar pessoas durante 40 anos na mesma igreja? Simples, porque o que está sobre ele não é retórica humana, é inspiração divina, é aquilo que ninguém pode explicar. O que Deus vai te dar é isso. O Espírito Santo está aqui para te treinar. O Espírito Santo está gritando no seu ouvido, dizendo, deixa o orgulho de lado. Esquece o anel de formatura. Esquece que você tem vício nesse mundo capitalista. E faz aquilo que os velhos crentes da vigília de antigamente faziam. Eles entravam num ambiente como esse, só sabia fazer isso aqui, ó. Glória, 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 glória. Abre o céu, manda poder, vem Espírito Santo. E esses crentes, na ânsia de receber, batiam a mão, batiam o pé no chão e gritavam até transpirar, gritavam até deixar o banco cheio de cuspe. Mas antes do culto terminar, aqueles homens e mulheres que cortavam cana saíam daquela igreja como príncipes, embaixadores, embaixadoras de Deus sobre a terra. Deus te trouxe hoje aqui para mudar a sua vida definitivamente. Deus não é como o Ivo Pitangui. O Ivo Pitangui faz apenas uma cirurgia na aparência. Deus não vai mudar a sua aparência, Ele vai te mudar por dentro. O que Ele vai te dar vai fazer o inferno tremer quando você passar. E se tem alguém que concorda comigo, dá mais um grito para acordar todo mundo, por favor. De repente, 835 anos antes de Jesus nascer, Deus resolve quebrar o silêncio e fazer uma promessa eterna. E olha que Deus usa um menino para profetizar. Há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei de meu espírito sobre os servos e sobre as servas, sobre os que estão perto e sobre os que estão longe, e o grande e terrível dia do Senhor virá sobre o mundo. Deus abriu a boca de Joel para dizer assim: agora não é só rei, sacerdote e profeta que vai receber, agora são todos aqueles que acreditam, todos aqueles que oram e buscam, todos aqueles que desejam. O céu está aberto sobre nós. A igreja acreditou no início e foi ficando cheia. Chegamos no século 21 e trocamos o poder do Espírito Santo por cultos de autoajuda. Trocamos palavras de guerra, como essa da Bíblia, por cultos de coaching. E queremos saber como ser bons empresários, queremos saber como ser bons cidadãos. É claro que tudo isso é muito importante. O crente é um cidadão, tem que aplicar a sua cidadania. Mas o crente, quando entra na igreja, ele vem aprender o que um cidadão do céu tem. Você não é apenas um homem ou uma mulher andando pela rua, você é o embaixador do reino dos céus. Ei, o embaixador americano, e eu já falei com ele algumas vezes, já falei com o embaixador da Líbia, com o embaixador da África, falei com o embaixador de mais de 20 países. Sabe qual é uma das premissas que o embaixador tem que ter? Saber falar o idioma da terra. Ele fala tudo truncado, mas ele fala assim: pastor, eu fui mandado aqui para o meu país, porque nós queremos que o Brasil venda produtos para nós. Esse é o embaixador. Só que ele não esquece nunca o idioma da pátria dele. Ele é fluente no idioma da Líbia, no idioma da Inglaterra, no idioma dos Estados Unidos. Alguém lembra disso? Alguém está entendendo? O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores. Lá em Apocalipse diz que nós somos reis, sacerdotes e embaixadores. Ou seja, você pode não saber falar a língua portuguesa, mas você precisa saber falar a língua do céu. Você precisa saber falar a língua do céu. E para falar a língua do céu, falar a língua dos anjos, é meio maluco. Porque o homem, para receber o batismo com o Espírito Santo, não pode ser uma pessoa totalmente intelectualizada. Pergunte por quê? Porque a pessoa intelectualizada, ela quer explicações. Ela quer racionalidade. Ela fica pensando: como é que eu, que nunca fui em uma escola, posso falar a língua lá do céu? Ei, bocó, tem coisas que você não tem que entender, tem que aceitar. Isso não é dado na mente, é dado no coração, é por fé. Você pode não falar direito a língua portuguesa, mas se você quiser descer por aquela escada falando a língua dos anjos, é possível. E melhor, lá na carta aos Coríntios, Paulo diz assim: quem fala em línguas não fala homens. Ah, Jesus, vou falar de novo. Quem fala em outras línguas não fala homens, fala direto a Deus, porque só Deus sabe, só Deus entende. Sabe por que a nossa geração está fracassada? Porque nós perdemos tempo falando com os amigos no WhatsApp. Contamos as necessidades no Facebook. Colocamos as nossas necessidades no Instagram. Chamamos os compadres e as comadres na hora do almoço para começarmos a falar. Pagamos para um psicólogo ouvir a gente falar. E a Bíblia diz que o crente que fala em línguas pode falar com Deus direto. Pode falar com aquele que pode curar a sua depressão, com aquele que pode abrir a porta do emprego, com aquele que pode te dar o ministério. Mas não, você não quer. Por que você não quer? Porque parece que isso custa muito caro. Não custa muito caro, basta você orar. Eu pregando aqui, você orando por dentro. Eu pregando, você dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Se é verdade, eu quero. Você sabe como a primeira mulher brasileira que foi batizada com o Espírito Santo recebeu o Espírito Santo? Não. Você conhece a história do pentecostalismo? 1906, se não me falha a memória, não, 1910, a irmã Celina de Albuquerque, lá no estado do Pará, uma velhinha, participou de um culto onde os missionários pentecostais que foram pregar na igreja dela, foram expulsos na base da pancada, porque eles começaram a falar do Espírito Santo, e a igreja que eles foram congregar era uma igreja tradicional e não cria nisso. Eles apanharam, foram linchados da igreja, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Mas a irmã Celina assistiu aquele culto e foi para casa. No meio do mato, ela não conseguiu dormir porque ela ficou incomodada. Então ela dobrou o joelho lá naquela taperinha velha, naquela casa caindo aos pedaços, coberta de sapé, chão batido, e começou a dizer: Deus, se aquilo que os missionários falaram é verdade, eu quero receber. Se existem essas línguas que eles falaram, eu quero. Se é verdade, eu quero. Mas o Espírito Santo não veio sobre ela na hora não. Ela começou a orar meia-noite, 4 horas da manhã, 4 horas de joelho ralado no chão. O Espírito Santo pegou a mala e a cuia e mudou para o Brasil.
veio e desceu sobre a irmã Celina. E ela disse que foi tão poderoso que ela olhou para o céu, a casa de sapé sumiu, ela só via labaredas de fogo descendo sobre ela. Era o Espírito Santo dizendo: eu vou escolher o Brasil para ser a maior nação pentecostal do mundo. Mas interessante, o Espírito Santo não quis descer sobre um médico, sobre um psicanalista, não quis descer sobre um professor universitário, sobre uma autoridade política. Ele pegou uma matuta, uma índia, pegou uma mulher do meio do mato, simplória, que não sabia falar direito, analfa de pai e beta de mãe. Por quê? Porque as coisas do Espírito são mais palpáveis para aqueles que são simples. Porque o simples, ele tem fé. Ele não quer que as coisas sejam provadas. Eu não quero saber como acontece. Eu quero receber porque eu creio que acontece. Você acredita que você pode falar em línguas? Pastor, por que eu não falo ainda? Porque você passa o culto inteiro pensando em outras coisas. A prioridade para você não é o poder do Espírito Santo. Porque eu, quando jovenzinho na igreja, fui batizado com o Espírito Santo rápido. Porque eu tinha prioridade. Não tinha um culto que eu não entrava gritando: eu quero falar em línguas, eu quero. E eu ficava glória, glória, glória. Eu queria. Se você não mostrar a Deus que quer, você não vai receber. Ah, pastor, mas isso é feio, não combina com a minha roupa, as pessoas podem me filmar. Pastor, e se eu ficar emocionada e a minha maquiagem borrar? Vá caçar um serviço em outro lugar. Eu não venho aqui para massaciar seu ego, eu venho aqui para te treinar. Você precisa ter poder do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo é capaz de agarrar o diabo pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão, chutar ele para o inferno. Então reage. O que é o batismo com o Espírito Santo, pastor? É uma devolução daquilo que Adão perdeu no Éden. Vem Deus e quer falar com o homem, mas ele tirou as línguas dos homens. Como ele tirou a língua dos homens? Olha o que está me vindo na mente aqui agora, Jerônimo. Lá na Torre de Babel, Deus tira o poder do homem falar com ele. Mas Deus quer voltar a falar com o homem. Como Deus não fala com qualquer um, Deus unge o único homem que pode falar com ele: o sacerdote. Só um sacerdote podia entrar atrás do véu do templo para falar com Deus uma vez por ano. Porque Deus não queria mais falar com a raça humana. Mas o sacerdote entrava atrás do véu do templo e falava com Deus no idioma de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo e ungido para isso. Aí quando Jesus vai morrer na cruz do Calvário, quando ele diz consumado está e ele morre, a Bíblia diz que lá no templo o véu é rasgado de cima para baixo. O véu se rasga, Deus dizendo assim: já posso pensar na possibilidade de voltar a falar com o homem. Agora não é mais o sacerdote, qualquer um pode falar comigo. E a igreja começa a orar, a oração sobe, a oração desce, a oração sobe, a oração desce. Aí Jesus, quando aparece aqui no período de 40 dias depois da sua ressurreição, ele fala para as pessoas: ó, temos um ponto de encontro lá no solapé da montanha, Atos capítulo 2, 500 pessoas reunidas, e Jesus diz assim: vocês vão sair daqui agora e vão para Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Desses 500 correm para Jerusalém e entram no cenáculo. Eles oram 10 dias. Quantos dias? Só que no final dos 10 dias não tem mais 500, só tem 120. Porque nem todo mundo deu conta de buscar e acreditar. Não tinha prazo para descer o Espírito Santo. Então o Espírito Santo só vem sobre aqueles que são resilientes. Só vem sobre aqueles que têm condições de buscar. E não importa quando vai ser, mas sabe que vai ser. E aí quando o Espírito Santo veio, foi aquela festa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som como de um vento forte, impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que interessante. Primeiro, o poder que vai vir sobre você e vai mudar a sua vida não vem da horizontal. Não é poder dado pela igreja, não é poder dado pelo óleo do homem. O poder que vai vir sobre você vai vir do céu. Porque tudo que vem do céu, só o céu se responsabiliza. Virão línguas tendo papo, não tem como. Você tem que se desligar da terra e ligar no céu. Se liga no céu.
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Não são línguas que você produz, é Ele que concede. E o que eu ensinei ontem, eu ensino aqui em 3 minutos. Levante o dedo para cima comigo. Abra os olhos, senão você não vai ver. Não é para fechar o olho, abra o dedo e diga: o Espírito Santo se comunica comigo aqui. Oh, tem gente que não está me olhando, está com o dedão para cima. Acorda, diga: aqui. Ele fala comigo aqui. Ele me revela coisas aqui. Ele me dá sonhos aqui. Ele vai me conceder as línguas aqui. E eu vou falar as línguas aqui. E eu vou falar aqui aquilo que Ele vai me dar aqui. E o que Ele vai me dar aqui, eu vou falar aqui. E ninguém tem nada a ver com isso. Segura. Eu ensino isso porque tem gente que quer receber o batismo com o Espírito Santo e pensa que a língua dele vai mexer sozinha como o homem da cobra. Eu tenho um amigo lá em Orlândia que ele tinha uma língua comprida. Ele ia buscar o batismo com o Espírito Santo, ele botava a língua para fora e ficava vesgo. Ele ficava olhando a língua para ver se ela mexia sozinha. Isso acontece em terreiro de macumba. A pessoa recebe o Espírito, não sei do que lá, e ela muda até a voz. Quando o Espírito sai, a pessoa diz: quem sou eu? Onde estou? O que eu fiz? O Espírito Santo jamais fará isso. Primeiro porque Ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. E Ele é Deus. E o princípio de Deus é respeitar o livre-arbítrio. Ele não vai mexer a sua língua. Ele vai te dar as línguas. Agora, Ele dá as línguas. Quem fala é você. E você fala se quiser. Tem gente aqui que já recebeu e nunca falou. Mentira, pastor, sério, eu vou provar para vocês agora. Tem gente aqui que já recebeu as línguas há muito tempo e fica o culto todo: Deus me dá. E o Senhor diz: eu vou te dar uma coisa que eu já te dei. Não depende de mim, depende de você. Quem aqui dormindo sonhou? Ou, primeiro, quem nunca falou em línguas, dormindo sonhou que estava falando? Levante a mão para eu ver. Aí tem um irmão aqui, outro ali, outro ali. Levante a mão. Vai, eu sei que tem muita gente que já sonhou. Levanta bem alto a mão. Fica de pé vocês que levantaram a mão. Isso, agora que levantou pode abaixar a mão, mas vocês ficam em pé. Olha para mim. O senhor sonhou que estava falando em línguas? A senhora também? O senhor também? Vocês sonharam? Mas vocês já sonharam que estavam falando em russo? A senhora já sonhou que estava falando em hebraico? Não. O senhor já sonhou que estava falando em mandarim? Não, né? Por que a gente não sonha isso? Porque nós não conhecemos. Mas como é que vocês sonharam que estavam falando em línguas? É porque as línguas já estão dentro de vocês. O seu inconsciente já concebe ela. Em algum culto vocês ficaram tão cheios que o Espírito Santo deu. Só que aí você teve medo e não falou. Pode sentar vocês. Quer ver o segundo grupo? Pode sentar, pode sentar. Quem aqui esteve num culto e a alegria foi tão grande, o corpo tremeu, você chorou, você estava inquieto, você sabia que ia falar em línguas, as línguas vieram aqui, ó, mas na hora de falar você engoliu e disse: isso aqui é da carne. Não é meu não, é da carne. Quem? Levante a mão para eu ver, deixa eu ver. Isso pode ser corajoso, eu já passei por isso. Fique de pé vocês que levantaram as mãos. Por gentileza, fique de pé. Tenha coragem. Então quer dizer que a senhora estava num culto, ficou cheia, quando foi falar disse: isso aqui não é meu, é a carne. Deixa eu falar para você, carne com fogo vira churrasco. Não tem como a carne operar num culto pentecostal. Aquelas línguas eram suas, Jesus deu elas, era só você falar, mas você esperou que a sua língua mexesse sozinha como a língua de uma cobra. Nunca vai acontecer. Se você quer, você pode falar a qualquer momento, porque a língua está dentro de você. Pode abaixar, pode sentar. Pode sentar. Quem aqui um dia estava orando no culto, quando foi falar em línguas, na hora de falar, falou assim: diabo, você não me engana não, porque essa língua aqui é igualzinha do meu irmão aqui, ó. Eu estou imitando a pessoa. Tem alguém que já passou por isso aqui? Ninguém vai levantar a mão agora. Vai, eu tenho certeza que tem. Você não falou em línguas porque você falou: não, eu acho que eu estou imitando, porque eu escutei o irmão falar. Levanta a mão para te conhecer. Ali tem um corajoso aí. Começou os corajosos a levantar a mão.
Vou nem pedir para vocês ficarem em pé, porque a vergonha é grande. Mas escute aqui. Como pode você achar que está imitando alguém? Pastor, mas a língua que veio na minha cabeça era igualzinha do meu irmão. Filhos do mesmo pai. Falam o mesmo idioma. É simples assim. Simples assim. Sente, a última barreira. O crente diz assim: eu não mereço, porque eu pequei. Eu não levo uma vida reta. Eu sou fraco. E eu fui ensinado que o Espírito Santo só vem quando você está em santidade, em pureza. Me enganaram por 3 meses assim na igreja. Me fizeram subir um monte, descer um monte. Na época eu cortava cana, eu me lembro que eu fui cortar cana, eu levantei o facão para bater no taião da cana, eu caí para trás e desmaiei, me levaram para o hospital. Chegou lá e falou assim: o que é que aconteceu? Eu falei assim: aqui eu estou 3 dias sem comer. Estava em jejum, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Aí chegou um profeta daqueles de profetada, falou assim: irmão precisa jejuar. O irmão está muito fraco, está desmaiando no meio do canavial. Ah, filho do capeta. Eu desmaiei porque eu estava jejuando. Porque eu achava que eu podia conquistar o poder do Espírito Santo comprando com a minha pureza. Quando, na verdade, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. E um revestimento só vem sobre aquele que precisa de revestimento. Todos aqui estão vestidos. Só precisa do revestimento quem é fraco. Quem não suporta o frio aqui precisa usar uma blusa, sim ou não? Quem não suporta o frio aqui precisa colocar um colete. O batismo com o Espírito Santo não é para os fortes. É exatamente o contrário. Se o batismo com o Espírito Santo fosse para os fortes, Pedro não tinha sido batizado, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele estava lá orando, Deus disse: quem precisa de revestimento é Pedro, porque sem o Espírito Santo ele me nega diante de uma vendedora de púrpura. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele pulou no meio de uma multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado não, aqui está todo mundo cheio do Espírito Santo. Fica de pé comigo. Onde estão os que já falam em línguas? Levante a mão para eu ver. Os batizados com o Espírito Santo, levante a mão. E você, tem falado muito em línguas ou não? Ou você só fala em línguas no culto, uma vez por semana? Chega no culto, toma aquele arrepio e fica glu, 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 glu. Língua do peru. Não é para isso que Jesus te deu. Jesus te deu as línguas para você falar no ouvido dele. Quem fala em línguas não fala homens, fala Deus, porque com Deus, em mistérios, conta segredos do céu. Nós vamos orar nesta manhã aqui, e não vamos gastar muito tempo não. Nós vamos orar e Jesus vai te dar. Tem um último grupo que eu esqueci de falar, pergunte quem? Os que foram batizados e nunca mais falaram em línguas. Foram batizados, oraram em línguas estranhas e perderam. Tem alguém aqui que perdeu? Vocês que perderam, venham aqui à frente. Venha. Eu creio. Você falou em línguas e não fala mais. Só esse grupo. Porque o espaço é pequeno, é só para vocês verem como Jesus faz. Rápido. Desse lado de cá não tem ninguém? Ah, aqui tem. Quanto tempo a senhora não fala em línguas? Uns 3 anos, 2, 3 anos. 2, 3 anos. O senhor? Eu tenho muito tempo, foi até no culto do senhor também. Puxa, 3 anos atrás. Tem alguém com mais tempo? 5, 6 anos que não fala em línguas? Chega aqui pertinho de mim. Eu sou feio, mas não mordo não. Vem cá. Vem rápido, chega aqui perto. Olhe para mim, vocês. Como é que você perde as línguas? É impossível perder as línguas. A senhora já esqueceu de falar a língua portuguesa alguma vez? Não, nunca chegou no telefone e não sabia o que falar? Porque, não. Assim, por que a gente não esquece a língua portuguesa? Porque é um idioma que está dentro de nós, está aqui. Jesus te deu o idioma do céu, ele está aqui. E por que eu não falo, pastor? Vou explicar. Porque o diabo entrou no seu ouvido e no coração e disse: você não pode. Porque eu vi o que você fez.
Eu conheço o lugar por onde você caminhou. O diabo sopra no seu ouvido dizendo que você não merece. Aí ele corta o elo de ligação que Jesus te deu. O dom é dado sem arrependimento. Homem toma o que o homem dá, o que Deus dá ninguém toma. Pega na mão um do outro aqui vocês para mim. Porque todos vocês têm o mesmo problema. Um bloqueio. Sabe o que Jesus está me dizendo? Que alguns de vocês eram para estar aqui, ó, no altar. Porque a luta que veio foi tão violenta, capaz de bloquear o Espírito Santo, e você se julga um ser incapaz, mas o Senhor tem vocação e chamada na sua vida. Mas como é que Ele vai acreditar em você se você não acredita em si mesmo? Nós vamos orar agora, e Jesus vai te devolver. Ele vai te devolver porque já está, é só você falar. Feche os olhos. Alguns pastores podem chegar aqui, podem colocar a mão sobre eles. Ah, meu Deus, isso é só falar. Seja renovada agora. Rompe. Isso, essa língua é sua. Estou ouvindo línguas aqui. Jesus já está renovando. Isso, fale em línguas. As pessoas estão sendo renovadas aqui. Ela já falou, Milson, me dá uma licencinha. Fale em outras línguas agora. Jesus me deu 3 anos sem falar em línguas. Por que está falando agora? Porque a língua nunca saiu de dentro dela. Recebe o poder do Espírito Santo. Agora, enquanto eles estão orando em línguas aqui, todos os que estão no meio da igreja que nunca falaram em línguas, levante a mão. Os que nunca falaram, segure a mão bem alto. Os que falam em línguas, olhe do seu lado, veja se tem alguém com a mão levantada. Coloque a mão no ombro dessa pessoa, por favor. Coloque a mão no ombro dele ou dela. Se os obreiros quiserem ir no meio do povo, fique à vontade. O desafio são eles, porque esses aqui já são batizados com o Espírito Santo. Se ninguém colocou a mão no seu ombro, coloque você a mão no ombro de alguém. É hora de falar em línguas. Você que sonhou falando em línguas, fale, a língua é sua. Aquela língua que você sonhou é sua. Fale ela agora. Fale ela agora. Isso. Fale agora. Recebe o batismo com o Espírito Santo agora. A cena que me impressionou, de tanto ele insistir, o anjo me tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar. Recebe o batismo com o Espírito Santo agora. E nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Cristo na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, para que este lugar seja transformado no oceano do Espírito. Eu oro para que os crentes comecem a navegar no oceano do Espírito. Agora, os que sonharam com línguas estranhas, falem línguas. Aqueles que há muito tempo não falavam, sejam renovados. Aqueles que estavam travados, sejam destravados agora. Pai, batiza com o Espírito Santo lá na galeria, agora.